Muita gente tem medo do controle de constitucionalidade, mas eu posso te dizer que ele está longe de ser um bicho de sete cabeças. É um tema complicado, é um tema confuso, mas a gente sabe exatamente o que cai na prova e é esse que vai ser o nosso guia. Eu vou te direcionar exatamente para aquilo que realmente tem sido cobrado pelas bancas. Tudo bem até aqui? Espécies de controle, velho. É o seguinte, ó. Eu posso ter inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. Na inconstitucionalidade por ação, a norma existe e ela é inconstitucional. É a regra do nosso ordenamento. No entanto, a gente tem que lembrar que às vezes a norma não existe. E exatamente nessa falta da norma que reside a inconstitucionalidade. Nessa mora legislativa que reside a inconstitucionalidade, já dando uma palhinha de controle difuso e concentrado, nós temos duas ferramentas no Brasil para combater a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais, ou seja, para combater as omissões legislativas, nós temos duas ferramentas. Uma pertence ao controle concentrado, que é a ADI por omissão, ou simplesmente ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A segunda pertence ao controle difuso de constitucionalidade, é um dos remédios constitucionais, o mandado de injunção, que, preste atenção, no ano de 2018, o mandado de injunção foi o remédio mais cobrado nas provas do CESP, por exemplo. E você que muitas vezes pensa só em habeas corpus e mandado de segurança, pode se arrebentar, tá bom? Mandado de injunção, nascido na Constituição de 88, para combater as omissões constitucionais. Já falei que pode ser inconstitucionalidade por ação ou por omissão. Agora a gente vai ver as espécies de inconstitucionalidade e eu quero que você acompanhe comigo na tela. Os vícios que nós podemos ter são vícios materiais ou vícios formais. Vícios materiais ou vícios formais. O vício pode ser material, quando eu tenho as espécies de vício, pode ser material ou pode ser formal. No vício material é o vício que se encontra no conteúdo da norma. A norma, o que está escrito nela, ofende a Constituição Federal. Eu vou dar um exemplo para vocês, Pensem comigo. Se eu fizesse uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, dizendo que poderia haver pena de morte em caso de crime hediondo. No caso brasileiro, você sabe que a pena de morte, em regra, é proibida, sendo autorizada apenas em caso de guerra declarada. Mas não. Eu diria que não pode ter pena de morte salvo em crime hediondo, ou seja, eu ampliaria. Essa PEC contraria o texto da Constituição? Claramente sim. Se ela contraria o texto da Constituição, ela tem um vício no conteúdo, no vício material ou nomoestático. Vou colocar aqui na tela para te lembrar que nomo vem de norma, tudo bem? Nomoestático, o defeito está paradão ali. Ok até aqui? Agora o nomodinâmico, o vício anda e o procedimento anda. O vício procedimental é o vício formal. Eu não tenho nem dúvida de afirmar isso aqui, tá? Muito mais nas provas e na vida, você tem o vício formal. Muito mais. Eu diria que aqui deve ser uns 90% do que cai na prova, em especial, são vícios formais, vícios no procedimento. E por que os vícios formais caem mais em prova do que os vícios de conteúdo? Primeiro, porque chegam mais ao Supremo Tribunal Federal questionamento de leis por violação de vício formal. Primeiro, porque chega mais. E segundo, porque é mais difícil de o candidato numa prova de concurso identificar o vício formal. O vício de conteúdo é mais fácil de você visualizar na prova. Agora, o vício no procedimento muitas vezes exige uma análise acurada. Só que aqui vai entrar um ponto que vocês erram muito e eu quero que você preste bastante atenção nessa live para você nunca mais errar, que é o problema das leis boas. O examinador ele gosta de mexer com o seu sentimento, com o seu coração. Você olha para a lei e fala assim, nossa, essa lei é boa. E ele pergunta, essa lei é inconstitucional? Você olha para o conteúdo dela. Você só olha para o conteúdo e fala assim, não, essa lei é boa. Essa lei pratica o bem. Se essa lei é boa, presta atenção que muitas vezes ela vai ter defeito. E ela vai ter defeito no procedimento. Quer um exemplo disso que eu estou dizendo? Pensa aqui, ó, no estado da Bahia, existia uma lei estadual, né, lei do estado da Bahia, dizendo que todas as vans escolares, todos os ônibus de transporte escolar, deveriam ter em todos os assentos
cintos de 3 pontos. Para quem não lembra o que é cinto de 3 pontos, é aquele cinto da frente do carro, que tem preso aqui, e a gente cruza, parecendo a camisa do Vasco, né? Armaria, não fala no Vasco não, senão pode cair a live. Parecendo a camisa do Vasco, você atravessa e atraca o cinto aqui. Aquilo é cinto de 3 pontos, é mais seguro. Então obrigava que todos os veículos de transporte escolar tivessem cintos de segurança mais seguros para as crianças. Ora, muito melhor para nossas crianças, certo? A lei é boa. Só que se a lei é boa, desconfie. Desconfie porque muitas vezes a lei tem um defeito e o defeito não é visível, é um defeito no procedimento. Ora, legislar sobre trânsito e transporte é competência privativa da União. Então, por mais bem intencionada que fosse a Assembleia Legislativa, não poderia ter legislado sobre o tema, invadiu competência privativa da União. No procedimento, nós tivemos um defeito, nós tivemos um vício, e esse vício se traduz em inconstitucionalidade na sua prova. Tudo bem? Volto para a tela, por gentileza. Então, não se deixe levar por conta de a lei ter uma cara boa. Às vezes ela tem a cara boa, mas de boas intenções o inferno está cheio. Lembra disso? Pois é. O vício formal, ele se desdobra em três subespécies de vício. Então a gente vem para falar o seguinte, o vício orgânico, presta atenção na própria palavra, no vício orgânico, eu tenho vício no órgão legislativo que fez a norma, por isso que chama vício orgânico. No órgão legislativo, na casa legislativa que fez a norma. Aqui eu tenho, meus amigos, regra de repartição de competência sendo violada. Regra de repartição de competências sendo violada. E aqui não tem como fugir, você tem que lembrar dos artigos 21 a 25 e artigo 30 da Constituição Federal. É o tempo inteiro estados, DF, municípios invadindo competências próprias da União. Invadir a competência própria da União, não interessa o conteúdo da norma, ela será inconstitucional. Como eu identifico isso nas provas? O ponto mais fácil de você identificar isso aí é quando fala assim, lei estadual que faça tal coisa, lei municipal que faça tal coisa. Bicho, falou lei estadual, lei municipal, lei distrital que faça tal coisa, desconfie. O vício orgânico, nós falamos, é hora de falar dos vícios do descumprimento de pressupostos objetivos. Descumprimento de pressupostos objetivos. O primeiro deles, que tem caído muito em prova, é a situação das medidas provisórias sem urgência, sem relevância. Reparem, a medida provisória é editada pelo chefe do Poder Executivo, no âmbito federal pelo Presidente da República, editou a medida provisória, mandou a medida provisória lá para o Congresso Nacional. Chega no Congresso Nacional, o Congresso vai se reunir na comissão mista, artigo 62, parágrafo 5º, olha para ver se estão ou não presentes os pressupostos constitucionais de urgência e relevância. Olhou, bateu o olho e falou assim, não tem urgência e relevância, afasta a norma. Falta-lhe um dos pressupostos constitucionais, ou urgência ou relevância. Então, pela inconstitucionalidade, a MP vai ser afastada. Por que a MP foi afastada? Ela foi editada pela pessoa errada? Não, a pessoa era certa, era o presidente da República. O que faltou? Ela violou a Constituição Federal, aspectos materiais? Não. Ela só descumpriu o pressuposto objetivo, que é ter urgência e relevância. Vem para a tela comigo, por gentileza. E aqui a gente tem um outro. Quando eu falo lá no artigo 18, parágrafo 4º, a gente fala a formação de novos municípios. Então vem, criação de novos municípios, nós temos um procedimento rigoroso previsto no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Lá fala que para eu formar um novo município, primeiro eu tenho que ter lei complementar federal abrindo o período. E essa lei complementar não existe. Essa lei complementar não existe, é uma norma de eficácia limitada. Lei complementar autorizou o período. Vamos supor que exista a lei complementar. Passo para a segunda etapa. Estudo de viabilidade municipal. Feito o estudo, plebiscito com a população envolvida. Feito o plebiscito, a população foi favorável. Uma lei ordinária estadual vai criar. Aragonês, se eu descumprir uma das etapas, reparem que eu descumpri um pressuposto objetivo
para a formação do município. Se eu descumprir o procedimento, você já está vendo aí. E a inconstitucionalidade propriamente dita, a gente vai ver em requisitos subjetivos ou objetivos. Se eu puder te dar uma dica do que está na tela e cai na prova, o que cai na prova de verdade está aqui e está aqui. Está nesses dois pontos. Se eu puder te falar assim, ó, por favor, presta atenção. Eu vou te dizer, presta atenção nisso aqui e nisso aqui. Os requisitos subjetivos é o vício na fase de iniciativa. Vício na fase de iniciativa. Diria um grande filósofo baiano chamado Compadre Washington, ele falaria em uma das suas poesias que pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Só a primeira parte cai na prova, tá? Pau que nasce torto nunca se endireita. Se a norma nascer das mãos erradas, já era. E tudo que você vai ver na prova é assim, ó, dizendo bem assim, ó, lei de iniciativa parlamentar. Lei de iniciativa parlamentar. Meu amigo, quando você vir na sua prova escrito lei de iniciativa parlamentar fez tal coisa, desconfie mais do que caixa de mercado recebendo nota de R$200. Desconfie mais do que caixa de supermercado recebendo nota de R$200. Vocês viram que vai ter nota de R$200, meus amigos? E não é o cachorro caramelo que vai estar na nota de R$200. Quem está na nota de 200 é um lobo-guará. É mais fácil aparecer um lobo-guará no meu quintal do que uma nota de R$200 no meu bolso, né, meu filho? Não tá fácil para ninguém. Eu que lute para conseguir uma nota de 200. E o pior, depois que conseguir a nota de 200, eu que lute para trocar essa nota. Imagina o caixa eletrônico cuspir uma nota de 200. Você vai chegar no mercado e vai falar bem assim, por favor, na padaria, por favor, troca essa nota para mim. Não, eu não tenho troco. Então tá, então me dá um pirulito. Me dá um pirulito de 50 centavos para trocar essa nota de 200 aqui. Quem nunca fez isso, né? Vamos para a tela. Então, reparem, se eu tiver, por exemplo, tratando, e é o exemplo clássico na prova, reajuste de salário para servidores do Poder Executivo, servidores da administração direta. Servidores da administração direta querem reajuste de salário. E aí vai lá o legislador, muito gente boa, só para fazer inveja em vocês. Eu vou mostrar que eu já tenho 4 notas de 200. Para você não achar que eu estou na pobreza, eu já tenho 4 notas de R$200. Está acompanhando aí? 4 notas de R$200 já estão garantidas aqui no meu bolso, meu velho. Mas besta impossível, né, bicho? Repara, aumentar, reajustar salário dos servidores da administração direta, o parlamentar gosta de fazer coisa boa. Só que ele gosta de fazer coisa boa que dá voto. Só que esse cara é vinculado ao chefe do Poder Executivo. Quem é que poderia reajustar a grana? O projeto de lei deve nascer das mãos do chefe do Executivo. Se nasceu de iniciativa parlamentar, a norma é inconstitucional. Se nasceu de iniciativa parlamentar, a norma é inconstitucional. Mas, professor, e se depois o Poder Legislativo, depois que o Poder Legislativo aprovou, for lá para a sanção do governador? Porque na sanção o governador concorda. Se o governador concorda, sanou o vício de iniciativa. Lembrem-se, compadre Washington te dá a resposta, pau que nasce torto, nunca se endireita. Vamos embora! Você aprendeu isso lá naquilo que sua mãe falava que era cultura inútil. Você viu então que as músicas do El Chan podem te ajudar no controle de constitucionalidade. Para finalizar o tema espécies de controle, acompanha comigo na tela, por gentileza. Você vai ver quando eu descumpro requisitos objetivos na tramitação. Requisitos objetivos na tramitação, José Clóvis, eu concordo com você. As notas de 200 parece para mim que é para colocar o dinheiro nas malas e guardar em forma mais fácil, né? Porque o povo mesmo não usa nota de 200 no dia a dia, né, meu velho? Agora reparem, para eu fazer uma PEC,
Para eu ter uma emenda à Constituição aprovada, eu tenho que ter aprovação em 2 turnos, 3/5, cada casa do Congresso Nacional. Confere, produção. Acontece que a emenda 19 de 98, e a emenda mais importante do direito administrativo está aqui na minha frente, ela foi aprovada assim, ó. Começou na Câmara. Lembra que emenda pode começar em qualquer lugar, tá? Emenda pode começar em qualquer lugar. Reparem, uma emenda começou na Câmara, passou no primeiro turno, 3/5 de votos, passou no segundo turno, 3/5 de votos. Não há prazo mínimo para a tramitação de um turno para outro, tá? Não há prazo mínimo para esperar de um turno para outro. Foi para o Senado Federal, aprovou 3/5, aprovou 3/5. Então agora segue para promulgação? Não. Teve um probleminha, porque o Senado modificou. Se o Senado modificou, torna para a Câmara. Lá na Câmara, primeira votação, 3/5. Agora presta atenção que isso aqui aconteceu, bicho. Aconteceu, os mais antigos vão lembrar. Tinha a TV Manchete, a revista Manchete. E a mensagem, né, a chamada era assim, ó. Aconteceu, virou manchete. Pior que isso aqui, aconteceu o que eu vou te dizer. Fica na tela, por gentileza. Na segunda votação, na Câmara, os caras aprovaram com quórum de maioria absoluta. Quórum de maioria absoluta. Bicho, parece zoeira. Eu acho que eles fazem assim, vamos fazer essa merda aqui para ver o que que dá? Ao invés de aprovar com 3/5, aprovaram com maioria absoluta. Reparem bem, pessoal da produção pode liberar o material de apoio, tá? Pessoal da produção pode liberar o material de apoio, ok? Então, ó, 3/5, maioria absoluta. Errou, diria o Faustão que errou. Descumpriu pressupostos objetivos de aprovação, de criação de uma emenda à Constituição. Pressupostos objetivos foram descumpridos, ok? Belezura, belezura? Então, sobre as espécies de inconstitucionalidade, eu coloquei, matei a pau para você.